Olá pessoal, mais um Conselho e Conselheiros aqui hoje, no formato mais diferente do que o comum. Hoje estou sozinho, os meus companheiros me abandonaram de férias e compromissos, mas eu não podia perder a oportunidade de bater um papo com um colega aqui, um amigo, que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, e eu tenho o prazer de falar que foi um dos caras que abriu a minha cabeça de cibersegurança para trabalhar com inovação. Confesso que ele tirou umas boas noites de sono minha, com ideias e com coisas que estavam sendo projetadas na nossa época de banco original, mas foi espetacular e fez com que eu fosse o profissional que eu acabei me tornando nessa parte de segurança, focando em inovação também, que é o Guga Stocco. Guga, obrigado por ter vindo aqui bater um papo com a gente, falar um pouquinho desse mundo de conselhos e compartilhar um pouco dessa sua experiência na área como conselheiro e também como empreendedor que tem o conselho nas suas costas ali, na sua guarda, né? Perfeito, Gal. Primeiro é um prazer muito grande estar aqui com o seu público e discutir justamente isso. Olha que interessante, né? Da cibersegurança para o conselho. E tem tudo a ver, porque na verdade a gente está vivendo um mundo hoje de transformações, de mudanças que precisam tomar decisões sérias. E essas decisões sérias às vezes têm que ser compartilhadas, né? E às vezes são difíceis, elas envolvem tanto budget como riscos. Então não dá para deixar de fora, né, essa parte do conselho, né, principalmente nesse mundo complexo que a gente vive hoje. E só piora, né? Assim, Só pior. a velocidade das coisas hoje em dia, a gente estava falando agora há pouco sobre as mudanças, como uma notícia, alguma coisa muda completamente o roteiro, a perspectiva, o caminho que as empresas estão tomando, diferente de algum tempo atrás que você tinha tempo para reagir, né? Isso demanda uma postura diferente, demanda um pensamento diferente de quem está à frente de negócios ou quem está aconselhando o negócio, né? Acho que as perguntas que você recebe hoje em dia, elas são talvez mais acaloradas e mais rápidas de necessidade de resposta do que você recebia alguns anos atrás, né? Sem dúvida. Vamos pensar na época que a gente trabalhava junto, por exemplo, no original. Naquela época, o que você ouvia muito? Transformação digital. Tanto é que foi o primeiro banco digital, né, a ser feito. Então, como que eu transformo a minha empresa para ser digital? É a época que o Mark Andreessen falava, né? Software is eating the world. Então, em outras palavras, se você não é uma empresa de software, você não existe. E aí, milhões de técnicas, né, de transformação digital, otimizagens, como é que você faz, arquiteturas, gateways de APIs e por aí vai. Só que agora a gente está numa época que AI is eating software. Então, tudo aquilo que foi construído de software está entrando em xeque. Imagina que tem empresas que ainda estão fazendo transformação digital. Então, quer dizer, olha a complexidade. Quer dizer, não dá mais para você fazer uma transformação digital. Está fazendo transformação digital, é uma coisa que eu falo para a plateia, para. Ou você pula direto para IA, ou você vai fazer um negócio e quando terminar, entendeu? Você já vai estar talvez 2 rounds atrás. Já né? está 2 rounds Porque atrás. ninguém sabe quanto tempo desse negócio da IA vai durar. Imagina, e vai aparecer algum novo. 2 anos? E assim, e pra você ver o negócio dos tempos, né? Quanto tempo a gente demorou para lançar o banco original? Nossa, ali foi 3 anos. 3 anos, né? De projetos. De projeto. Assim, e você imagina isso acontecendo hoje? Não. Não. Assim, Em 3 anos muda tudo. Muda tudo. Então a gente vive um negócio tão acelerado e tão frenético que é até difícil de imaginar o futuro, né? Mas antes de a gente falar do futuro, vamos falar um pouquinho do passado. Como é que o Guga chegou nessa posição de ser hoje um cara reconhecido e um dos principais nomes de inovação que a gente tem no mercado de tecnologia e no Brasil, que está no mundo, assim? O que você fez para chegar nesse lugar? Legal. Eu gosto de falar o seguinte, se a gente for lá para as raízes, sempre foi muito curioso, né? E a curiosidade acaba abrindo o quê? Muitas portas. E olha que interessante, quando eu estava no colégio, era molecão, isso era ruim, era visto como ruim, era visto como falta de foco, que você não sabe o que você quer, você precisa decidir qual é a sua profissão. E eu falei, cara, mas eu gosto de tanta coisa, né? E o que aconteceu? Essa questão de eu aprender muitas coisas, por exemplo, a minha formação é marketing, né? Minha especialização é finanças. Tecnologia eu fui autodidata, né? Porque eu fui aprendendo que eu queria fazer joguinho, eu gostava dessas coisas e por aí vai. E o que aconteceu? De repente a gente chega num momento que esse conhecimento paralelo, quando você começa a misturar essas coisas, você começa a encontrar muita inovação. Então, no momento que você conhece a parte de marketing, você conhece a parte de tecnologia, você junta as duas coisas, o marketing digital ficou muito fácil, né? Porque ele fluía, as ideias fluíam, as coisas fluíam em cima disso. Então, a curiosidade foi a base, fazer com que você aprendesse diferentes coisas. O segundo ponto interessante foi o empreendedorismo,
né? Porque apesar de eu ter começado como estagiário, mesa de derivativo, depois fui para M&A, né? Foi Depois trabalhar com finanças, na verdade. Era trabalhei uma... com finanças, né? Porque eu assisti o vídeo Wall Street, Poder e Cobiça, quando era já tinha uns 15 anos. Eu falei, caraca, quero ser Vou o ganhar Gordon dinheiro aqui, Greco, né? é ali, né? Então fui indo, mas foi no empreendedorismo que a coisa aconteceu. Então, por exemplo, eu tive uma empresa que era a Te Respondo, que a gente fazia o que o Google faz antes do Google, né? A gente fazia os links patrocinados. O Google lançou, ele não tinha ainda um modelo de monetização. A gente já ia nos grandes portais e falava, olha, eu compro suas buscas e exploro as 5 primeiras posições. E a gente tinha um sisteminha de leilão, né? E a gente fez isso com UOL, IG, MSN, Terra, aí Grupo Clarim, aí tinha até na Venezuela na época, para você imaginar, Cisneros, né? Grupo Cisneros, sabe? A gente fechou a América Latina toda. E eu vendi assim, acabamos vendendo essa empresa para o Yahoo em 2005, né? 2004, 2005. Então, o empreendedorismo te obriga a você ser multidisciplinar. Então, eu entrei numa empresa que tinha base tecnológica, você tinha que liderar desenvolvedores, mas você tinha uma base de vendas, de marketing, e você tinha que fazer tudo. Era uma startup, começava pequeno. E ela foi crescendo, depois teve que fazer outros países, depois. Então, você acabou tendo uma visão muito grande muito cedo. Isso me ajudou muito, porque daí eu saí disso, aí eu fui ser executivo. Porque quando a gente vendeu a empresa para o Yahoo, na verdade a gente tinha feito uma venda fantástica, só que, cara, o Google entrou, brigando também, a gente acabou não conseguindo o que a gente queria. Mas daí eu fui para a Microsoft ser executivo para fazer exatamente o que eu fiz na empresa que eu fui empreendedor, onde ajudei a construir o Bing, o Ad Center, né, o próprio portal MSN logo no começo, tinha o MSN Messenger. Então, aí é onde eu aprendi a parte executiva, né? Então, imagina que no empreendedor você desempacota, ali você empacota, né? E aí eu fui sendo empacotado, mas aprendendo os KPIs, as partes profissionais. Um modelo de governança. Modelo de governança. Imagina que a Microsoft é mundo inteiro, Sim. né? E aí depois eu desempacoto de novo, indo para o Buscapé. Né, quando a Naspers comprou o Buscapé, a gente já era amigo e lá, cara, a gente construiu mais de 10 empresas, a gente investiu em mais de 20 empresas, então foi um ambiente empreendedor de novo, né? Tanto é que o primeiro Corporate Venture Capital foi o nosso, do Buscapé, que era a sua ideia vale $1 milhão, né? Onde a gente investiu no Hotmart e algumas empresas na época. Né? Então, quer dizer, essa vida intensa de muitas coisas, né? E você vários produtos ao mesmo tempo, né? Essa multidisciplinaridade foi construindo essa mente que, assim, risco é uma constante, tá? Que a única certeza que você tem é que vai mudar. Né? Então, todos os preceitos do ágil, que a gente pega hoje com uma metodologia ágil, a gente fazia isso lá atrás, só que não tinha o nome metodologia ágil. Né? O MVP, né? A gente fazia o seguinte, cara, vamos testar esse negócio para ver se funciona. O empreendedor faz MVP. Era, né? E depois agora muda aqui, coloca ali. E depois foi engraçado, porque no mundo corporativo você começa a ter as regras, foram criadas metodologias e regras em cima desse negócio todo. Tá? Então, isso foi trazendo. Depois do Buscapé como investidor. Então, investimos no primeiro fundo nosso, sei lá, 13, 14 anos atrás, um fundo de Venture Capital, que eu abri junto com um dos sócios do Buscapé e o Marcelo. A gente teve 3 unicórnios. Né? Então, quer dizer, foi fazendo investimento, mas por que a gente teve? Porque a gente pegou no começo, a gente conhecia, né? A gente já estava inserido no ecossistema por causa do Buscapé, potencial. Né? Mas, de novo, fundo de Venture Capital demora para você ganhar dinheiro. Você faz um investimento depois. Né? Pode ser 5, indo pode pequeno. ser 10 anos. Teve 3 unicórnios, mas o Hotmart está até hoje. A gente está aguardando teve algumas saídas, né? Mas tem até hoje aguardando. Então, é um negócio de longo prazo. Nesse meio tempo foi mais interessante, né? Quando eu fui para o Original, foi que para ser consultor lá no banco, mas sobre o quê? Falando, olha, a gente estava aqui tentando fazer o banco, cara, ninguém conseguiu, precisamos trazer um cara de fora, que pensa completamente diferente. Que não é um cara de banco, né? Que não é de banco. E aí eu trouxe os preceitos do mundo digital lá para dentro. E aí você viveu aquilo, você viu que era difícil você mudar uma grande corporação, aquele processo todo, as tecnologias, tudo aquilo acontecendo ao mesmo tempo, mas foi uma escola assim que não tem o que falar. E aí, obviamente, depois que você passa por tudo isso, fica muito mais fácil as coisas. Então, o mundo que a gente vive hoje, uma IA atrás da outra, mudando, tudo acontecendo, para mim, é o dia a dia, né? Por quê? Porque sempre foi assim.
então fica uma coisa mais fácil. Aí, obviamente, que disso para o conselho foi um pulo, principalmente depois da experiência do original, porque todo mundo sabe a complexidade de um banco. Todo mundo sabe o tamanho do projeto. E a gente conseguir fazer o primeiro banco digital do mundo aprovado por um banco central, cara, não é comum. Não. Né? A gente teve discussões lá na época, que você mesmo falou, pô, como que eu trago a parte de cibersegurança para um negócio que nunca ninguém fez? Como é que você vai Né? quais são os riscos? Você fala assim, cara, não sei, vou E ter que olhar junto. Né? Vou ter que olhar junto, e as sacadas que a gente teve foi o que viabilizou. E aí, obviamente, que aí depois, né, desses períodos todos, investimentos, etc., é natural que as empresas virem e falem, pô, como que eu faço igual? O que esse cara pode me ajudar a fazer? Que estrutura que eu monto? Né? Onde eu tenho que investir? Que tipo de pessoa eu tenho que contratar? Ele é muito mais amplo, a inovação ela é muito mais ampla do que só você fazer uma inovação tecnológica. Né? Às vezes a inovação está no formato do squad que você cria para formatar isso. Então, aliás, eu estava na Microsoft agora, no final do ano passado, e eles montaram um campus no Vale do Silício. Né? E o squad deles é diferente do squad que existia. Você tinha um squad antes, era lá, 3 desenvolvedores, um designer, um cara de um PO, né? E montava um squad, e você tinha os squads padrão. Aí eles falaram, não, agora com o Vibe Coding, a estrutura é o seguinte, é um programador ultra senior, é um cara de produto e um designer. São 3 pessoas. Diminuiu pela metade, o squad de 6 virou 3. E a gente fez um campus novo e aqui é só 3. E todo mundo tem que seguir, mas a gente não fez isso ainda na Microsoft inteira, porque lá é o legado. Então a gente construiu isso novo, estamos aprendendo se realmente esse modelo funciona ou não, e estava voando, fazendo entregas muito mais rápidas. Por quê? Porque um programador sênior empoderado pela tecnologia vale por 3. Né? Mas você ainda precisa do PO, você ainda precisa do designer. E essa mudança que a IA está trazendo, o Vibe Coding, ele está trazendo muito impacto em coisas que a gente nem imaginava. Assim, ele está viabilizando muitas coisas. E isso traz uma preocupação, porque todo mundo agora tem capacidade de ser inovador. Sim. Que até pouco tempo atrás o cara pensava em inovar, ele falava, putz, agora tem que ter um squad, tem que ter aquela coisa que eu não concordava com as pessoas, vamos montar um time de inovação. Assim, um time de inovação sozinho não vai conseguir quebrar a pedra de todo mundo tem que ser inovador aqui nessa empresa, né? E eu acho que hoje em dia a gente está num momento onde todos somos capazes de ser inovador, assim. Eu nunca fui programador na vida, sou um cara de infra, de segurança. Hoje eu me sinto até realmente confortável de brincar com Vibe Coding e fazer um negocinho que funciona e que minimamente os desenvolvedores do meu time da minha empresa sofrem um pouquinho mais, que eles recebem um negócio que, ó, cara, tá funcional, ele funciona assim, agora transforma isso aqui em algo robusto. E aí pega um cara cascudo que faz o negócio funcionar bem. E o que você tá falando, eu vi num gráfico que eu achei muito interessante. O gráfico começava assim, teve a era dos pioneiros. O que é a era dos pioneiros? Então entrou a Revolução Industrial. Quando você sai, então, da agricultura e vem para as cidades, começa a ser criado um monte de coisa. Então, são os pioneiros. O cara que construiu o supermercado, o cara que construiu o banco, o cara que construiu, né, a seguradora, o cartão de crédito. Então, a gente vê um monte de histórias, são os pioneiros. Então, os caras disseram, isso aqui não existia, né? A cidade passou a existir, e tem um monte de coisa para aqui dentro. Depois você veio a era da tecnologia, onde, para você criar alguma coisa, você precisa de um time de TI robusto. Né? Então veio a era da tecnologia. Quero criar um produto Amazon. Puta, tecnologia aqui dentro. Um monte de gente. Né? Vou fazer um banco, né? Tecnologia aqui no banco. Veio a era da tecnologia. E agora está a era dos criadores, porque agora com essas novas tecnologias, você quebrou a barreira da era da tecnologia. Então você teve os pioneiros, né? Você teve a era da tecnologia, agora está a era dos criadores. Então sim, qualquer pessoa pode ser um criador hoje, no momento que você é treinado nas tecnologias de hoje, não nas tecnologias de ontem, do ano passado, mas desse ano, né? Coisa muito mais moderna e que vem, mesmo as que já estão no momento, elas sofrem evoluções semanais que é até difícil de acompanhar, né? Isso aí acho que é um momento bom de viver, traz bastante desafio para nós. Como você falou, as preocupações com cibersegurança, elas acabam talvez se tornando mais críticas ainda, né? Queria ouvir se você um pouquinho falar sobre isso. Na verdade, você mencionou num ponto que a gente até conversou um pouquinho antes nos bastidores, que é importante. Como toda pessoa pode ser um criador, vale lembrar, quando a gente fala de uma empresa que ela roda uma centena de clientes ou, né, milhares de clientes, ela é multinacional e etc., a segurança que essa empresa tem é um negócio absurdo. Tá? Os investimentos em segurança são muito grandes, tá? Para que você possa rodar uma quantidade grande de pessoas.
Os criadores conseguem fazer muito mais rápido. E, naturalmente, se eu sou, que nem a gente fala, quando vai sair uma empresa que é um unicórnio de uma pessoa só, né? Ele pode até sair, só que se ele for hackeado, acabou. Entendeu? Se ele sofrer os dados vazarem e ele sofrer uma LGPD, acabou. Então, assim, tem que entender que é o seguinte, não é que a gente precisa pegar o que existiu no mundo todo e falar, isso aqui já era, agora esse é o novo. Ele vai ter que trazer isso também. Né? Então, você consegue criar, mas agora as camadas de infraestrutura, as camadas de segurança, né? Performance e vendas, e, cara, isso não deixa de existir. Tá? E aí, obviamente, as pessoas às vezes vão falar, não, o fato de eu conseguir construir um produtinho rápido não significa que você tem uma empresa. Você tem um bom produto com um bom potencial. Produto. Agora, escalar. Agora, para escalar, você vai ter que ter uma empresa. E aí você precisa fazer investimento, né? Para que você não tenha esse tipo de problema. Bacana. E aí, vamos falar agora do Guga Conselheiro. Como é que o Guga Conselheiro dessas empresas que você faz parte é demandado e qual que você leva para essas empresas que te procuram, com empresas às vezes que não tem nenhum perfil que a gente olha de inovação, já que todo mundo tem que se inovar de algum jeito, mas que buscam você para apoiar nessa visão como um conselheiro deles? Olha, em geral, né, eu tenho que olhar a empresa daqui a 5 anos. Então, o que eu faço? Quando você está nem falando, vamos ver, esse segmento, essa empresa, o que tem? O que vai acontecer daqui a 5 anos? O que vai acontecer daqui a 5 anos vai disruptar essa empresa, ela vai deixar de existir, vai enfraquecer seus modelos de negócio, quais são os riscos que tem em cima disso? Então, eu tenho um lado, primeiro que é um lado consultivo para o conselho, para que as pessoas possam fazer as perguntas corretas, falando, olha, essa tecnologia ela impacta, ela não tem isso, não tem isso, é uma coisa. A segunda coisa é demandar, né? Olha, por exemplo, falando de inteligência artificial, batendo muito forte nos conselhos que eu estou já há algum tempo, né? Ela veio crescendo, mas agora que ela realmente ganhou corpo. E as empresas já foram fazendo infraestrutura, né, infraestrutura de dados. Então, você precisa ter o seu data lake. Então, tem um data lake separado dessa tua infraestrutura para que as pessoas possam trabalhar. A gente precisa começar a trazer algoritmo, né? Porque agora as respostas, antes eu tinha que criar um software inteiro para resolver um problema. Agora eu tenho que ter um banco de dados e eu vou entregar o que o cliente quer ou o que necessita naquele momento. Eu não preciso necessariamente ter uma tela. Eu tenho que entregar algo, né? Então pode ser um push, né? Pode ser uma transação, né? Pode ser um relatório e tudo isso puxa de uma base de dados. Então, eu passei muito tempo trabalhando com as empresas que eu estou, base de dados, a proteger, colocar e garantir. E agora entra a IA generativa, que se você tem a base de dados, ficou moleza. A agente que acusa agentes ficou mais fácil ainda, porque agora você pluga lá dentro, aí essa base já tem segurança, esses dados já foram classificados, né, em gold, né, em silver, você já tem a classificação, e aquela história, garbage in, garbage out, né, você já fez esse trabalho todo ali dentro. Então aí para construir um agente em cima, fica fácil. Fica mais confiável. Mas é uma das coisas que veio, né, que hoje acaba sendo entregas legais, né, em termos de conselho de você orientar o que está sendo feito. A terceira coisa importantíssima aí é cultura, porque os modelos mentais que a gente tem na nossa cabeça, eles são construídos com base naquilo que a gente vive, não naquilo que a gente não viveu. E quando você tem uma mudança muito rápida, você vai ter que ter um modelo mental baseado no que você não viveu. Então, como que é o mundo todo de IA automatizado por IA? Então, imagina se eu tenho o transporte automatizado por carro autônomo, né? Eu tenho logística, carro autônomo e drones, né, acontecendo isso. Eu tenho trabalho físico por humanoides, né? Você viu a Tesla aí, 2 fábricas inteiras que faziam carro estão sendo adaptadas para fazer humanoides. Eu tenho dinheiro automatizado por blockchain e eu tenho a inteligência automatizada por agentes. Tá? Então, quando eu olho esse cenário, isso é um cenário de 5 anos. Tá? Com algumas áreas já agora, começando agora. Qual que é o teu trabalho nesse cenário? Aí você olhar e falar, caramba, meu trabalho ele é repetitivo, meu trabalho um agente faz o meu trabalho. Né? Então temos um problema. Não, eu posso ser o orquestrador desses agentes para construir algo maior. Você consegue fazer isso? Consigo. Então significa que em vez de ter 40 pessoas, vai ter uma, vai ter 2. Né? Ou não, treinamos essas 40 pessoas, em vez de eu vir para cá, agora eu tenho que vir para cá, né? Porque agora eu tenho um exército de agentes do meu lado, etc. Então, esse modelo mental é uma coisa que eu trabalho muito,
né? Vamos trazer novos modelos mentais para dentro das pessoas e vir. E aí é onde entra o medo. Então tá bom, para que isso aconteça, você precisa treinar as pessoas. Não adianta falar, vai lá e se vira. Um dos maiores problemas que eu vejo nas empresas é assim, entrou essa tecnologia nova, você pegar os lançamentos do último mês, né? Você já vê o que tem de coisa nova, tá? Dentro de uma empresa, é responsabilidade de quem para treinar todos os funcionários? Quem que é o responsável? Existe um Chief Learning Officer? É um Não papel que existe. o pessoal entende que é do RH, mas Então, mas o faz RH, muito sentido, o né? RH, de certa forma, ele faz um trabalho muito administrativo, Sim, né? Então, eu não tenho um Chief Learning Officer. O que seria um Chief Learning Officer? É um cara que entende da estratégia da empresa para onde ela está indo, quais são os skills que eu preciso para tudo isso, que ele consegue mapear os skills que tem dentro da empresa e ver o que falta. Fala, cara, olha, a gente precisa treinar as pessoas nisso, eu preciso trazer pessoas disso, a gente precisa reorganizar esse negócio para que a gente consiga, né, resolver determinado problema. Então, se a empresa não faz isso, ela deixa a cargo de cada um fazer o seu próprio treinamento. E aí cada um vai treinar o que quer. com base em que estratégia, né? E a estratégia da empresa fica fora dos treinamentos. O cara vai treinar um negócio, vai para um outro, para outro, para outro. Então, na era da automação, lifelong learning vale muito. E isso precisa ter metodologia, tem que ter processos também para que a pessoa possa aprender. Porque se você é um cara mais velho, já trabalhou mais velho, você precisa, né, de um outro formato de aprendizado do cara que é mais novo. Né? E o cara que é mais velho tem muita experiência. Como que você extrai essa experiência? Então, por exemplo, se eu ensino um cara mais velho a fazer prompt, ele acaba fazendo prompts muito melhores porque ele tem experiência do mercado dele. Isso pode, Exato. se prepare para isso. Se prepara para tudo, entendeu? Quanto mais novo, vai vir para a inovação completa, mas ele deixa completamente fora o que ele não viveu, natural. É natural, né? E quando você está nessa posição de falar sobre inovação, falar sobre futuro, pensando ali em jornadas mais longas, na longevidade da empresa com essa visão, a gente tem visto muito um conflito de imediatismo em relação a resultados. E aí você está propondo que a empresa tenha que investir em algo para talvez daqui a 5 anos, há tanto tempo ela começar a colher resultado. É um papo meio de doido, assim, né? Com os diretores, com o pessoal que está ali no front, querendo botar dinheiro em propaganda, em marketing, em comercial agora, porque ele pensa no resultado deste ano, no quarter, no bônus de final de ano. É isso mesmo? Bom, olha, isso eu vou te falar que, infelizmente, é um problema que as empresas têm, porque você alinhar a parte de bônus com o objetivo estratégico da empresa é complexo. Porque normalmente a parte de bônus ela está presa no curto prazo, não é no longo prazo. E as empresas agora têm que pensar no longo prazo. Ela precisa fazer transformações. Precisa fazer uma transformação, custa. Então, esse dinheiro que você vai usar nessa transformação, ele sai de algum lugar. Se ele sai de algum lugar, obviamente, seu EBITDA diminui. Se eu tenho meu bônus atrelado ao EBITDA da empresa, eu não vou querer que isso aconteça. No Brasil, isso acontece muito, porque se você pegar aqui, empresa no Brasil tem um R&D, entendeu? Que funciona. Aquele R&D que cria coisas e gera produtos. Então, por exemplo, se eu vou no Google, notebook LM, puta produto legal, eles têm uns caras lá, cria coisa. O que eu vou fazer com esse produto? Eu não sei, mas cria. A HI a gente vai trabalhando o produto, ele vai virando um negócio, de repente, explodiu. Né? Então, esse R&D a gente não tem no Brasil, por quê? Porque R&D é custo. E custo faz com que você tenha um bônus menor, porque normalmente os bônus estão atrelados ao seu EBITDA, ou coisa do gênero. Então, a gente vai ter que mudar as métricas. Tá? A gente vai ter que falar quais são as métricas estratégicas para eu sobreviver daqui a 5 anos, o que eu tenho que ter? Tá? Vamos deixar de lado um pouco o faturamento. O faturamento tem que acontecer, se você não tem dinheiro, você não tem como investir. Quebra, ponto. Né? Ela quebra. Mas quais são essas metas? E colocar essas metas junto. Porque aí faz com que os problemas fiquem muito mais difíceis e as soluções mais difíceis. Mas já que eu tenho essa tecnologia toda à minha disposição, então eu posso dar problemas mais difíceis para as pessoas. Entendeu? Se eu treinei elas, empoderei elas com tecnologia, falar, eu vou te dar uma meta aqui que é um pouco diferente, né? Eu vou querer que as pessoas usem o meu produto por voz. Ah, mas nunca ninguém usou. Pois é, então 30% vai ter que usar por voz dentro de 2 anos. Se não tiver isso, parte da meta está no faturamento, parte vai estar no uso por voz. Ah, mas, cara, eu não sei nem onde tem esse negócio, nem onde eu começo. Bem-vindo ao mundo. Né? Que pessoas você precisa contratar, que tecnologia você precisa ter, o que ele precisa treinar para que isso aconteça. Né?
Mas você vê as empresas indo nesse caminho, as empresas grandes, as mais estruturadas, mesmo com pressão, principalmente as de capital aberto, que recebe pressão de A investidor. gente tem uma diferença muito grande entre, primeiro, Brasil e Estados Unidos, tá? E Europa. Se eu pegar Brasil, Estados Unidos, Europa, China, tá? Então, por exemplo, Brasil, você não tem essa pressão para o R&D é custo e você não tem como treinar também muito bem as pessoas, porque onde eu tenho centros de excelência de treinamento para o nível do que precisa. Vou para os Estados Unidos e China, os centros de treinamento de excelência são gigantescos, tá? E o investidor americano, ele sabe analisar a inovação. Então ele sabe, pô, quantos por cento você investe em R&D do seu faturamento. Isso é uma métrica que existe lá. E essa métrica ninguém vê no Brasil, num call, trimestre, Faturamento, né? gasto. Quanto você gastou aqui em inovação, né, de R&D e depois? O que virou produto daquilo que você fez? Isso não existe aqui, mas isso existe lá fora, né? Então, quando você pega Estados Unidos e China, vem acontecendo isso. Aí você pega a Europa, também não tem. Então você vê a Europa caindo, né? Vê a América Latina caindo, Estados Unidos e China crescendo absurdamente, né? E aí tem um ponto que ninguém percebe. Você está acompanhando investimento em IA, certo? Absurdo. Dinheiros assim. Data center. Gente captando trilhões, meio bilhão. trilhões. E você usa o ChatGPT, né? Cara, não sou eu que uso, a funcionária lá de casa também usa. Todo mundo usa. E se custa tanto, como é que eu consigo que as pessoas usem? Logo, significa o seguinte, que a IA está subsidiada. E mais uma hora essa conta vai ter que aparecer, que já está aparecendo. Né? Então, uma hora ela vai vir. E quando ela vir, além dela vir em cara e vir em dólar, você não tem para onde ir. Porque você não construiu o seu foundation dentro do país, dentro da sua empresa, para isso. Você simplesmente entregou tudo, né, para IA. Entreguei tudo para a Microsoft, tudo para o Google, etc. Aí a conta chega e você não tem o que fazer. Porque agora todos os seus agentes, tudo funciona em cima dessa IA e agora o preço subiu e não vem. E se eu pegar os próximos 5 anos e pegar Brasil e investimentos em tecnologia, os investimentos em tecnologia estão aumentando e os custos do Brasil estão aumentando. Então significa que a questão, né, paridade real-dólar, então um problema aí na frente, grande do que pode acontecer. Né? O Trump hoje está jogando dólar para baixo, né? Só que a gente está gastando muito dinheiro. Então você pode ter uma barrigazinha que você parece até que está bem, mas quando volta ao normal e você tem o preço da IA subsidiada e a tua empresa funciona em cima de uma IA, cara, é uma armadilha, né? Game over. Né? E aí você vai falar, puta, tá bom, mas eu ainda vou cobrar imposto, né? Que é o que a gente tá vendo. É aí que... A gente viu mesmo muito isso com o cloud, né? Assim, tem muita gente que foi early adopter de cloud, fez acordos ali de 3, 5 anos com as grandes. Quando chegou na hora da renovação, agora o preço que era 1 mudou para 2 e o dólar que era 2 agora já tá 5. E aí como é que você vai chegar para dentro de casa e falar assim, então, meu orçamento que era 100 milhões de reais, agora eu preciso de 250 para poder pagar a conta para continuar fazendo a mesma coisa, né? Exatamente. É uma armadilha. E assim, eu olhando para os 5 anos, que é o que eu falo, né? Você entra num conselho, deixa eu olhar 5 anos, o que a gente tem aqui dentro. Você vê que essa é uma armadilha real. O teu ganho de eficiência é tão grande, tão grande, tão grande, que você fala, puta, compensa a armadilha. Só que na hora que fica todo mundo com o mesmo ganho de eficiência, aí a coisa complica. Então, em outras palavras, é como se fosse um imposto feito pela IA, que todo mundo vai ter que pagar, só que esse imposto é em dólar. Mas você vê alguma luz no fim desse túnel para frente aqui? Pode falar, a nossa sorte é que o brasileiro é bom. Cara, o brasileiro é bom. Criativo, né? Cara, os caras são bons, guerreiro, entendeu? Acho que é tanta dificuldade que a gente passa aqui dentro, que, cara, o brasileiro é bom para se virar, tá? Porque, assim, não tem nada para ajudar. Né? Agora veio a lei da IA, não sei se você viu, vai ter um escritório específico, lei específica. Mais uma agência. Mais uma agência, tem o equivalente ao LGPD, multa de 50 milhões. Pensa o seguinte, se o Google tivesse feito o ChatGPT no Brasil, ele estava preso. Porque eu estava preso no LGPD e estava preso em lei de direito autoral. Entendeu? Então, aqui não tem condições de construir. Tá? A gente é muito criativo, né, para encontrar soluções. E a gente tem um país em dimensões continentais, e a gente tem um país que, de certa forma, ainda é novo, está envelhecendo, mas ainda é novo. Então, a gente, a gente adota, né, tecnologia muito rápido dentro desse processo. Então, tem um caldo aqui que funciona. Então, por exemplo,
se eu tivesse num cargo de liderança, vamos fazer o nosso chat GPT aqui. Esquece, game over. Não tem o que fazer. Não dá. Né? Você pode construir alguns SLMs, né, Mas focados aquele no tamanho não vai rolar. Agora, a gente construir um pro agro, Que é específico, né? Assim, vamos ser específico, né? se eu construir um pro agro, peraí, vamos pegar os dados que estão aqui no agro, que a gente tem, que você está vendo aqui dentro, entendeu? Vamos trazer genética junto com o agro, vamos construir um negócio para fazer, vamos garantir o seguinte, olha, esse investimento ele vai fazer, ele vai garantir, né, a alimentação do futuro, por exemplo. Então vamos usar toda a IA em cima do agro, aí muda de figura, porque eu estou usando uma vantagem competitiva que a gente tem, E algo que a gente conhece. estou trazendo uma tecnologia que a gente conhece muito, você pega uma Embrapa, a Embrapa está lá na frente, né? Porque ela vive aquilo no dia a dia. Aí você traz essa tecnologia para cá, aí muda tudo. Aí a tecnologia te empodera para que você seja o líder no quê? Em comida. Entendeu? Aí, opa, aqui é difícil competir. Aí para competir vai ser difícil. Europa não consegue, ninguém consegue. E você tem uma vantagem competitiva muito grande. Então a gente tem que encontrar os setores da economia, né? Grafeno, por exemplo, né? Nióbio, coisas que tem no Brasil que podem ser feitas. Como que eu consigo criar novos materiais partindo do princípio que, por exemplo, a maior parte do nióbio está aqui. Então, por que eu vou vender nióbio? Porque eu já não crio, né, toda uma estrutura do que eu vou transformar esse nióbio, eu já vou transformar isso já processado, né, em ligas, em formatos, de alguma coisa nesse sentido. Então, quando você pega essas coisas, ele desbalanceia o mercado, porque é muito grande, é muito forte. E aí a gente tem uma vantagem competitiva como país. Então, eu acho que sim, por isso que eu falo, existem soluções. Né? Só que existe o quê? Pô, a gente tem que olhar o lugar certo, a gente tem que ter investimento para isso. Né? Como que eu vou construir uma IA para o agro se você já chega pagando a quantidade de imposto que chega pagando? Que você tem que, cara, você está só preocupado em que imposto que você vai pagar e não no que você precisa para fazer A aquilo. primeira pessoa que você contrata para fazer uma inovação é um contador, né? É um contador, mas tem que ser. Né? É um contador. Então, pô, como que eu posso trabalhar a inovação para ser competitivo igual o chinês, igual o americano? No agro. Ponto, escolhe um. Ganhou esse jogo, cara, ganhou o jogo. Você faz parte do tabuleiro. E você vê as leis de incentivo que a gente tem, né? Vamos falar de FINEP, FAPESP, ou as outras FAPs que tem pelo Brasil. É tão difícil você conseguir chegar nesses recursos que estão lá, às vezes, relativamente disponível. É um dinheiro que daria para fazer coisa legal, mas o processo é tão complexo que ele inibe a participação das pessoas. É tão louco isso, que assim, eu conheço alguns centros de pesquisa, né, principalmente conectado com as universidades, que tem um processinho perfeito. Só que acontece, a empresa não vai. Você sabe por quê? Eu fui até a fundo para entender isso. Falei, não, mas peraí, se eu consigo esse dinheiro subsidiado, né, para fazer, você pode debitar do seu imposto. Você debita do seu imposto para fazer esse daqui, ainda tem o subsídio da universidade. Por que você não faz? Né? Eu estava numa empresa grande, aí o jurídico veio, eu não faço pelo seguinte, porque eu posso ser considerado isso como não pagamento de imposto. E eu posso receber Fica naquela zona cinza do pode ou não pode, né? Mas fala, mas peraí, mas tá aqui a lei, você aplicou, foi aprovado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, vou executar isso. Tá, mas o Ministério da Ciência e Tecnologia e a Receita tem conflitos. Então a Receita pode ver, o fiscal da Receita pode ver isso, entendeu? Como uma forma de sonegação de imposto. Então o que aconteceu? E obviamente que no começo as pessoas até faziam isso, né? O cara, ele falava, vou investir em tecnologia e não investir em tecnologia. Pegava o dinheiro e fazia outra coisa. Pegava o dinheiro e fazia outra coisa. Agora, o que é? Primeiro você tem que gastar o dinheiro na frente para pedir o reembolso. E pode não aceitar. E mesmo quando aceitar, você vai ter um liability que você vai ter que carregar no seu balanço. Guardar ali aquele dinheiro, né, que pode ser uma sonegação de imposto. Então, quer dizer, qual o incentivo? Né, quer dizer, e o dinheiro tem. Tem, cara. Você olha, sabe a quantidade de editais abertos ali. Agora mesmo E não consegue fechar o edital, porque soltou acho que 3,5 bilhão de reais disponíveis, começando agora, para diversos tipos de projetos. Tá lá, cara, são 3 bilhões e meio. É bastante dinheiro? É muito dinheiro. Dá para fazer muita coisa legal com isso, né? Agora você esbarra nisso. E se você parar para pensar, puta, coisa simples de resolver, né? Cara, se o Ministério da Ciência aprovou, sei lá, tem um comitê com a Receita, etc., determina quais são as regras, checklist, etc. Se ele aprovou, tá aprovado. Ponto. Não tem, porque cara, tira o medo. A gente fez segurança jurídica em todas as frentes no Brasil, né? E a inovação parece pior.
Só que você falou assim, a gente passou por isso no original, lembra? De, putz, mas aí, o que o Banco Central vai falar dessa história? Pode ou não pode? E o medo. Assim, o medo, assim, vai abrir... vai tomar Todo dia porrada. você ia ser preso. Se for vendo, ainda bem que eu não sou estatutário desse negócio, porque quem vai preso são os caras lá. Todo dia ia ser preso. Porque a gente vive essa insegurança muito louca. Né? Isso freia inovação. E eu era estatutário, né? Todo dia vinha, não pode ser preso. Por isso que eu falava pros seus meninos, eu falava assim, você toma conta que quem vai ser preso é o seu chefe, não é Pô, você. cara, é complicado, cara, esse negócio. Tá bem. Mas, de novo, lá, aí é a história do empreendedor. Ali tinha empreendedor, entendeu? O empreendedor toma risco. Tem que tomar, senão não tem. Ainda mais o empreendedor que quer inovar. O empreendedor que quer fazer o mais do mesmo, já toma risco, o cara quer inovar, ele tá numa outra prateleira ainda de riscos. Né? E aí, pensando agora no Guga Empreendedor. O Guga Empreendedor tem os seus conselhos que estão ali acompanhando, fazendo o papel que se espera de um conselheiro. 2 pontos. Como é que você seleciona os seus caras que vão trabalhar no conselho contigo? Que já é uma ciência de foguetinho, você está falando de inovação, como é que você vai falar? Tem pouca gente com esse skill no Brasil, como é que você vai trazer gente com essa cabeça para te assessorar, para ser um conselheiro útil para ti? E como é que você faz para que a dinâmica desses caras fluam e a sua empresa não seja impactada pelo modelo de... não se torne uma governança corporativa, Sim. ao invés de um conselho produtivo? Olha, eu acho que essa parte entre conselhos e comitês, né? Cara, é um negócio muito legal. Funciona, entendeu? Ele não está lá à toa, né? E você poder trazer pessoas de fora da empresa, etc. Aquilo funciona. Óbvio que isso pode ser uma ferramenta de burocratização, mas, dependendo de como você coloca, pode ser uma ferramenta interessante. Por quê? Você é obrigado todo mês a sentar e olhar tudo. Entendeu? Então, o management, né, os diretores ou o empreendedor que está lá, ele tem que parar para compilar, para te apresentar. Ele não só te apresenta para você, como ele vai apresentar para os conselheiros. E aí, você vai ver sempre onde é que você tem a maior deficiência. Então, por exemplo, aqui em tecnologia eu estou muito bom, mas vendas é um horror. Deixa eu trazer um cara de vendas aqui. Ou cara de marketing, né? Um cara que é bom de marketing aqui dentro. Operação, cara, contabilidade, cara, ele tá ferrado aqui. Se vir um fiscal, a gente quebra. Traz um cara que conhece disso. Então, olha que legal. Você consegue trazer os especialistas que vão te ajudar a resolver o seu problema. Então, vou dar um exemplo, né? No que eu estou trabalhando, que é Sistema Operacional de Ativos Digitais, né? A gente ainda não tem um conselho, mas quando a gente construir, por exemplo, precisa de quê? Precisa de cibersegurança. Por quê? Porque isso é o que quebra uma empresa de ativo digital, é ser hackeado, né? Então, óbvio, já você constrói os processos, eu não vou custodiar, eu não vou fazer isso, mas em algum momento você tem que custodiar alguma coisa, tem que fazer. Pelo menos vai transitar aqui, né? E se você não tiver alguém que entende muito disso, complica. Aí você vai ter no seu time. Só, de novo, o seu time está dentro daquele quadrado, né? O conselheiro, ele trabalha em outras empresas, etc., e traz uma experiência, um olhar diferente. Então, por exemplo, quando eu vejo essa multidisciplinaridade, eu estou em vários conselhos diferentes, cara, eu já tive, foi desde B3, Cielo, Carrefour, né, DASA, segmentos completamente diferentes. Banco Original, né, Private Equity, empresa de tecnologia, estou na TOTS já há 8 anos, né, eu estou vendo os problemas de todo mundo. Então, quando eu chego num local, eu não tenho a caixinha. Eu estou olhando, isso aqui dá certo, isso aqui dá errado, isso que funciona, isso que não funciona, presta atenção nisso, presta aqui, presta... Então, você tem. Trazer essas pessoas tem um valor muito grande, tá? Principalmente para a empresa que é média, né? Porque quando o negócio está muito pequeno, é um problema, porque no momento que você tem que trazer um conselheiro, você não tem como pagar ele, e às vezes você entra por equity, etc., que é o que as startups fazem, principalmente no Vale do Silício, que no Brasil nem tanto. Porque o equity no Brasil não tem liquidez, né? Apesar que até nos Estados Unidos agora algumas coisas estão sem liquidez. Mas quando você é uma empresa média, você tem que ter essa governança, tá? Para que você possa ir para o próximo passo. Senão você vai ficar parado ali para sempre. Isso força o empreendedor também a ter, como você falou, prestar mais atenção nas coisas, deixar um pouco do amadorismo de lado. E provocar ele um pouco, falando, olha, agora é uma questão de governança mesmo, você vai ter que burocratizar isso, senão você morre. Ou se você não ganha escala. Aí tem a hora falando, não, aqui você está fazendo errado. Cara, aqui você está fazendo o que as pessoas faziam 5 anos atrás. Você tem que olhar 5 anos para frente. E vai indo. E o conselheiro, ele vem com aquela licença poética de fazer perguntas que o cara de dentro talvez não esteja enxergando ou tenha até vergonha de fazer. Ele pode fazer. Porque o cara de dentro ele pode fazer uma pergunta que ele sabe onde está o problema,
E o cara que é o dono do problema sabe que ele sabe, se ele fizer aquela pergunta, fala, você está me sacaneando. Né? Agora, o conselheiro independente, não. Por isso que é obrigatório por lei, no país de capital aberto, ter conselheiros independentes, né? Porque senão vira um Zé com Zé lá dentro. Acho que fica aí. E ter essa especialização. Eu gosto muito desse modelo do. Eu preciso de um cara bom de vendas, talvez por 6 meses. Não é o cara vai. O conselho não vai se tornando um auditório cheio Não, de então, pessoas. aí né? que é a história entre conselho e comitês. Né? Então, por exemplo, você pode ter vamos supor que vendas é a questão, vendas e marketing, vamos empacotar. Né? Eu tenho um comitê de vendas e marketing. Nesse comitê de vendas e marketing, eu trago um externo. Por 6 meses, depois eu posso trocar esse externo, eu posso vir para cá. Né? Aí, vamos falar, falando no conselho, tem o conselho de administração, é estatutário, né? Para eu colocar um cara aqui dentro, pô, tem poucas pessoas, tem que ser um cara que tem experiência, que tem ouvido muita coisa. Agora, cada conselheiro tem o seu comitê. No comitê, você precisa ter liberdade poética de trazer quem você quiser. Então ele está discutindo marketing e venda, pô, vamos trazer um cara dos Estados Unidos que fez um negócio aqui porque a gente está nesse nível. Pô, traz o cara aqui no comitê. E ele entra no comitê. E o comitê também é bom porque, de novo, existe uma barreira muito grande entre conselho de administração, capital aberto, Regulação, é uma coisa, de conta, né? é um Depois eu tenho capital fechado, é outra coisa. Depois eu tenho familiar, é outra coisa. Né? Agora, comitês, eu não tenho tantas burocracias. Tá? Então, isso faz parte do conselho, da estrutura de conselho. Suporta ao conselho. Né, que suporta ao conselho, é uma estrutura de governança. Bem interessante. Eu também gosto. Eu tive a experiência de participar de alguns comitês de assessoramento de conselho de empresa grande. Você vê que a liberdade, quando é de reuniões maiores, assim, você não tem tanta. Quando ele tem um papel um cunho muito de governança. Assim. Ele tem seu rito, ele tem. Eu tenho as minhas agendas de conselho de administração, eu tenho agenda até 2027. Já está marcado. Entendeu? Por quê? Porque são empresas de capital aberto. Você não tem como você não fugir do rito. Agora, e outra, puta, quero entrar em conselho um dia, pô, tenho experiência, tem que começar no comitê. Pô, você tem 4, 5 comitês, o cara fala, pô, esse cara aqui já entende do negócio, cara. Ninguém vai por um conselheiro do estatutário na tua empresa, um cara que nunca foi conselheiro. Nunca foi, assim, ou é aquela história do o cara que vai sendo promovido até ele virar conselheiro. Não tem. Isso já existiu, hoje em dia não existe mais. Não tem mais, até porque você tem que ser o independente, né? Então... Senão você não é independente. Se o ex-executivo da própria empresa que vai para o conselho, ele nunca vai ser independente. Ele tem um vínculo com essa frente, né? Então, é bacana ouvir dessa jornada e dessa sua visão. Que a gente imagina que as pessoas que pensam em inovação são meio avessas a essa história de conselho, história de ter que ter um pouco mais de controle, e você disse o contrário, né? Assim, tem que ter um pouco de controle, senão você perde a mão. Não no começo, mas uma hora essa barreira precisa acontecer até para o empreendedor, para o inovador poder botar um pouco o pé no chão, né? E aquela história, né? Você ouviu falar da história que o CEO é solitário, né? O fundador é mais ainda, né? Então, o fundador da empresa familiar, cara, ele sempre foi o rei da razão. Nunca ninguém discutiu com ele. Nunca nem pode, né? Então, esse precisa. Ele precisa ter um conselho, uma estrutura dessa para que ele possa ver o mundo, para que ele possa fazer sucessão, para que ele possa fazer uma série de coisas. Acho que é uma mensagem, um ponto importante. E, Gugi, para finalizar, não podia trazer você aqui para falar de inovação e de futuro, um pouquinho. O que você está vendo que a IA está proporcionando? E o que você imagina que vai ser o nosso mundo daqui a 2, 3, 5 anos, de uma forma geral? Para as empresas e para a gente como pessoa. Como é que você está vendo essa transformação que está acontecendo hoje? Essa transformação está radical, porque é o seguinte, a automatização do knowledge worker, né, que é o colarinho branco, quer dizer, a pessoa que trabalha no dia a dia, está acontecendo. Tá? Ele nunca passou por isso. Você tem automatização na fábrica, você tem automatização uma série de coisas, vai ser a automatização que está acontecendo lá dentro. Então, a administração de empresas, que a gente aprende na faculdade, que a gente utiliza dentro das empresas, ela foi construída na Revolução Industrial. Aí a pergunta que eu faço até com o meu time, qual que é a administração de empresas do novo século? Então, se eu fosse construir hoje uma faculdade de administração de empresas, o que essa pessoa tinha que aprender? Entendeu? O que ela tem que fazer para ela saber fazer? Então, ela já vai começar de cara aprendendo as ferramentas e tudo já está no Vibe Code. Você não entrega um PowerPoint, você entrega um produto. Já nasce por ali. Né? Você vai fazer um marketing, você não vai fazer um marketing no Brasil, entregar panfleto, marketing de guerrilha. Marketing de guerrilha você vai pegar um lugar pequenininho,
Se você não tem um café no seu bairro, você vai ter que fazer um marketing global, né? Ah, mas eu não falo inglês, tudo bem, vai ter que usar as ferramentas, vai ter que entregar isso globalmente. Então, quando eu falo pense nessa faculdade, por quê? Porque isso é uma técnica, né, de design de serviço que ajuda a gente a pensar depois na outra coisa. Então, que é o what if, né? Então, como seria a faculdade hoje? Aí você imaginou, pô, base nessa faculdade, na minha empresa, como que eu administraria a minha empresa se eu tivesse todo mundo sendo feito dentro dessa faculdade, tá? A gente começa a trazer uma série de coisas interessantes. Mas assim, a automatização é tão forte, e eu vou te falar aqui num projeto que eu estou trabalhando, e você vê que é um nicho que ele vai impactar o mundo todo. Imagina igual a esse nicho, existem outros nichos que vão impactar o mundo todo, que eu chamo do dinheiro generativo. Que é basicamente, pensa o seguinte, se eu tenho hoje um stablecoin oficial no mercado americano, porque depois do Genius Act do Trump, ele falou, você pode ter um stablecoin desde que ela seja lastreada em título da dívida americana, que hoje é o... Segurança máxima que segurança máxima que alguém pode ter. Então hoje eu tenho uma moeda, o Brasil pode falar, não aceito, não quero. Não, mas ela vale, ela é dólar. Ela é dólar, se eu sair do Brasil, ela vale. Continua valendo dólar. Né? Continua valendo dólar. Aí eu pego essa moeda e ponho uma camada de inteligência dentro dela. Em outras palavras, o dinheiro que é estático, eu te dou uma nota de $100, né? E aí eu vou ter nota de $100 porque eu confio no governo americano, que é de R$100 ela pode valer menos, né? E eu automatizo isso. Então, automatizo o seguinte, olha, eu quero que essa moeda aqui, com base no meu suitability, etc e tal, eu vou nos marketplaces de finanças descentralizadas e eu quero que você empreste o dinheiro como colateral da moeda. Tá? E você sabe quando você empresta isso, você não tira o dinheiro, né, da sua custódia, são só contratos, né? Isso gera um yield, isso gera um juros. Então quer dizer que eu posso ter $1 que me gera juros todos os dias. E que ele aceita em qualquer lugar do mundo. Então, a coisa começa a mudar de figura aí. Então, se eu quiser construir um portfólio que vai fazer o seguinte, vai pegar uma ação, um token tokenizado de um imóvel em Singapura que me dá 10% ao ano. Vai pegar, né, um título da dívida aqui, porque não dá nada. Vai pegar um que gera yield, etc. e tal. Ele vai olhar o mundo inteiro e vai como construir algo para você. Vai fazer um big derivativo de coisas aleatórias. É como você criar seus próprios ETFs. Então, os seus próprios derivativos com base no teu suitability, no risco que você quer. E você não está preso a XP, ao Master. Vai ser o derivativo, o ETF do Guga. É o que o Guga gosta. Agora, assim, cara, eu prefiro investir em real estate ao redor do mundo. Então, o cara vai catar... E você... E ponto. Apertou um botão, isso está acontecendo. Então, quando isso acontece... muda a dinâmica do dinheiro, porque é o seguinte, você lembra quando a gente começava a falar das moedas dos bancos centrais, etc e tal? Por que eu teria real? A troco do quê, né? Por que eu teria real? Por que eu teria, sei lá, peso boliviano? Por que eu teria, sei lá, o próprio ien chinês, o yuan? Aí eu vou escolher a moeda que eu quero. Né? E aí o que acontece? Isso muda as questões de poder, porque você está no Brasil... e eu gosto de falar uma coisa, o Brasil, imagina um condomínio, tem um monte de prédio, tá? Aí você tem o síndico do condomínio, tá? E o síndico do condomínio fala o seguinte, aqui são as regras do condomínio, né? Você não pode fazer barulho depois das 10, você tem isso, tal, beleza. Aí o síndico do condomínio vira e fala o seguinte para você, olha, inclusive, do dinheiro do teu salário, você tem que deixar 10% aqui pra gente. Porque a gente vai mexer na piscina, porque a gente vai fazer não sei o quê, mas tem um cara que ganha mais salário, outro ganha menos, 10% vem para cá, tá bom? Aí você tá lá, daí paga 10% do seu salário, tá lá no condomínio. Aí o cara não fez a piscina. Aí não resolveu, né, o elevador continuar quebrado. Aí ele vem e fala o seguinte, olha, agora é o seguinte, em cima desses 10% eu tenho que pegar mais, toda vez que você transacionar eu também quero um pedacinho. Porque a gente vai fazer mais um ambulatório aqui. Aí você vai lá, dá um negócio e não tem um ambulatório. Aí eu quero mais, aí você fala, pô, peraí, aí você sai do condomínio. Aí você vai do lado, tem um puta condomínio lindo, maravilhoso, que o cara pega, não é 10% do teu negócio, ele pega 1% e tem tudo. Falou, caramba, por que você vai ficar preso nesse condomínio se tem um outro condomínio aqui, tem outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui? Então, às vezes a gente olha para o Brasil, que é dimensões continentais, que é legal, etc., mas em termos de economia, é um condomínio perto do mundo, né? Se eu pegar só stablecoin que rodou ontem, Tether, rodou 280 bi em 24 horas.
Se eu colocar isso no mês, se ele manter o mesmo volume no mês, né, eu estou falando em 3 vezes o PIB do Brasil. Uma stablecoin. Então, a gente vai ver o mundo, e se eu tenho a IA vindo de fora, gerenciando tudo, qual que é a moeda da IA? Vai ser uma stablecoin lastrada em dólar e a China vai tentar fazer alguma coisa. Então, cara, isso vai mudar o mundo completamente, do lado econômico. Vão enfrentar as brigas de poderes, as barreiras para não deixar acontecer tão facilmente, mas eu acho que é inevitável. E quer ver o outro ponto? A geração de valor também vai aumentar. Então, por exemplo, você tem quanto que você recebe para você pegar teu carro e vir aqui até o podcast com o seu carro? Quanto que você paga para você mesmo? Eu pago para mim nada, eu só Nada, gasto, né? Eu gasto. Então, não existe essa receita, certo? Só que se for um robotáxi, esse trajeto vai ser remunerado. Sim. Esse dinheiro não está na economia. E esse dinheiro vai para quem? Vai para uma Big Tech. Entendeu? E essa Big Tech funciona com o quê? Com dólar. Você entendeu? Então, a gente vai ver um mundo que vai ter uma discussão, e aí a gente vê acontecendo isso no Brasil agora, falando, não, precisamos proteger, não pode usar, tem que prender, coloca imposto. Chega uma hora, cara, que o cara fala, cara, eu não vou ficar nesse condomínio. E o condomínio implode, começa um negócio novo e vem. E vai ser disruptado, né? Vai entrar como entrou o Uber, como entrou o iFood, como entraram as outras techs que a gente vive hoje, Airbnb, o tipo, pode, não pode, a gente vive um movimento legislatório que demora muito para conseguir responder a isso, e esses caras crescem. E todos os empregos, 95% dos empregos vão deixar de existir. Das funções desses empregos, vão ser outras funções. Então ele vai ter uma fase de transição complexa ali dentro. Aí vão falar, puta, eu tenho que ter uma renda mínima universal. Então tem lá, né, UBI, tá? Uma renda mínima universal. Aí estão falando do UBS, que é o Serviço Mínimo Universal. Não, é preciso que você pague, né, a escola, acho que isso tem que estar aqui dentro. Agora tem UBI, é por equity. Estão dizendo o seguinte, olha, se eu tenho uma fábrica, um data center gigantesco de AI, que ele gera 1 trilhão, eu vou tokenizar esse data center, vou dividir ele em tokens, 1 trilhão de tokens de $1, e vou entregar isso para a população. E você recebe o dividendo desse 1 trilhão. Uma forma de redistribuir a renda. Que vem, estou distribuindo a renda. Então, eu vou ter um dono que vai ter 20%, mas os outros 80% são para as pessoas. Então, quando você nasce, você já recebeu aqui tantos tokens, né, de data center, do robotáxi, do etc. e tal, e você passa a ter uma renda, um dividendo. Falta de emprego vai causar problemas também. Um equity. Então você passa a ter equity. Então você tem UBI, UBS e UBI. Então, olha que interessante, quando a gente começa a olhar, estou olhando aqui para frente, são essas coisas que a gente vai ter que começar a discutir. Porque eu não consigo, em 5 anos, treinar todo mundo. É um ponto bem... É meio assustador, mas tem que acontecer, porque senão assim, o mundo pode entrar em colapso por conta desse tipo de coisa, né? E a gente falou bastante, para finalizar aqui, um ponto que eu tenho uma preocupação grande, que é, a gente falou sobre a especialização, sobre fazer um bom uso, do dev senior, do cara que é o product manager que sabe o que quer. Daqui a 5 anos, essas pessoas vão deixar de existir se a gente não tiver investimento em base e não tiver os júniors trabalhando. E eu tô vendo muita empresa e muita gente matando essas posições menores e só focando nos seniors e nos tops. Você tem essa mesma visão que eu fico muito preocupado com o futuro pensando nisso. Posso falar, o exemplo que eu vi na Microsoft. Né? O squad tinham 3 desenvolvedores, ficaram 1. O senior. E cadê os júniors? Júnior, daqui a 5 anos, como que vai ser sênior na história? Pois é, entendeu? Então, aí eu tenho a minha própria ideia, né? A gente precisa ter ensinos baseados por projeto, porque hoje o cara sai da faculdade sem saber nada. Não tem nenhuma ideia o que ele vai fazer. Tá bem, aprendi um monte de coisa de código aqui, aplico no quê? Né? Quando se faz um ensino baseado por projeto, o cara tem que construir projetos, tá? E ele sai da escola, construir 45 projetos. Inclusive, 3 deles recebeu investimento. Esse cara sai preparado. Está na escola trabalhando, né? Está na escola trabalhando. Então, quando eu vou para o mundo criança, tá? Imagina o seguinte, olha que louco. Você lembra quando você estudava? Você tinha lá 45 minutos de aula de história, depois saía, era 45 minutos de matemática, depois literatura. E assim ia aí. Pergunta que eu faço, o que você aprendeu em literatura nesse dia que teve a ver com o que você aprendeu em matemática? Nesse dia. As coisas não se conectavam. O que isso serviu depois, talvez, no seu futuro, né? Não, elas não se conectavam. Aí o teu professor de história era legal pra caramba. O teu de matemática era horroroso.
Aí você virou e falou, puta, eu não sou bom de matemática, eu sou bom de história, então eu sou de humanas. Né? Já começou a direcionar, e aí você já começou a evitar a matemática e vai. Agora, se eu inverto a situação, ó, o meu trabalho do semestre é fazer um projeto. O meu projeto é fazer um jogo. Então você vai aprender a matemática do jogo, você vai aprender o design do jogo, você vai ter que fazer um jogo baseado na história do Brasil, Tiradentes, né? No final você tem que marketear esse jogo e trazer pelo menos 100 pessoas. Aí você passa de ano. Aí você entendeu por que você precisava da matemática, por que você precisava da história, por que você precisava do design. Né? Então isso estou falando pro nível aqui, molecadinha. E você vai montar grupos que têm afinidades maiores, assim, pô. Não, aí o cara se vira, aí vai falar, caramba, peraí, até aquele cara é bom de história, já aí vai puxar, aí a dinâmica da verdade já acontece ali, entendeu? Fala, puta, aquele cara é bom, me ajuda na matemática, pô, o Glauco vai resolver isso, pô, Glauco, não, você vai estar no meu time. O Glauco vai falar, não quero, aí já usar toda a tua capacidade social para trazer o Glauco. É a vida como ela é. Né? Por isso que eu acho que, por exemplo, quando você pega a Link hoje como universidade, ela tem um conceito legal. Não é que você tem que fazer prova, entregar dissertação nem nada, tem que fazer uma empresa. E a tua empresa tem que funcionar, senão você não passa de ano. Aí você resolve o problema do júnior, porque o cara não sai júnior. Ele tem pouca experiência, talvez, de mercado aberto, mas ele tem experiência profissional. Mas se você pegar, por exemplo, como desenvolvedor, ele desenvolveu tantos projetos que ele não sai júnior. Não sai. Ele já trabalhou tantas horas de desenvolvimento que ele poderia ser um terreno sempre. E ele teve que entregar. Não foi só fazer tinha que funcionar. Tinha que funcionar, tinha que trazer alguém, tinha que funcionar. Então, aí ele vai ter uma flipada do ensino para projeto para que a gente possa recuperar esse povo. Né? Então, você entendeu que a velocidade da tecnologia está muito mais rápido que essa infraestrutura? Esse é o meu receio. Assim, a gente vê poucos nichos que são extremamente elitizados, que têm essa cabeça, que têm essa possibilidade de acesso, só a grande maioria não tem, né? E aí conecta com o ponto da que você falou anteriormente de necessidade de redistribuição de renda, de ter uma renda universal, de ter formas dessas pessoas que não vão conseguir chegar nesse tipo de patamar. E eles vão ser sustentados por essa outra frente? Vão. Mas faz parte do que para onde a gente está caminhando, com a quantidade de gente que a gente tem no mundo, com o cenário que a gente vive, não vai escapar de algo nesse sentido. Né? Por isso que quando eu olho isso no futuro, eu falei desse projeto do dinheiro generativo, é o UBI, é o equity. Então, todo mundo tem que ter um equity, mas tem que ter um equity antifrágil. Porque você não pode estar preso no seu condomínio. Você tem que ter um equity que realmente tenha valor. Quando a gente fala de ouro, o ouro tem valor. Sim. Né? Quando eu falo do dólar, título tem valor. Né? Quando eu falo de título da dívida brasileiro, 15% ao ano. A inflação que se eu estou pagando 15% é porque eu não confio. Né? Então, aí começa. Aí, quando essa guerra começa, se eu lancei stablecoin lastreado no título do governo brasileiro, ele vai ter que entregar um negócio que faz sentido, senão as pessoas não vão confiar. Mas mesmo assim, você vai ter que ter equity. E o que a gente entende de ter equity da época do meu pai era comprar um imóvel. Era físico, né? Era ter um imóvel. Cara, ninguém consegue comprar imóvel hoje em dia. Você vai comprar imóvel fora da cidade. Dentro da cidade você não consegue. Então, eu tenho que ter a fração do equity e receber essa fração. E se você recebe essa fração desse stablecoin, ou ele está acontecendo, você pode morar em qualquer lugar do mundo. Teu salário é agnóstico ao local que você está, dá uma liberdade. Então, de novo, são conceitos novos. Quando eu coloco esse conceito aqui, o cara fala, mas eu quero imposto, eu vou pagar isso. Eu falo, cara, você está olhando a Revolução Industrial, Brasil, do que é hoje, você não está olhando o que é daqui a 5 anos, que vai revolucionar o mundo, entendeu? Que não vai ter... vai estar tudo automatizado. E não vai ser por empresas brasileiras, então... Infelizmente não, mas a gente tem que ter, como você falou, usar a nossa criatividade para sofrer menos ou aproveitar as oportunidades que apareçam, né? E Guga, quem quiser seguir o Guga nas redes sociais, acompanhar essas inovações, tudo que você fala que é bem bacana, como é que o pessoal te encontra? Cara, é muito fácil, é Guga Stocco. Guga Stocco está no LinkedIn, Guga Stocco está no Instagram, Stocco.org está no meu site. Não tem homônimo. Coloca Guga Stocco, aparece. Né? Tá ali. E eu no site ponho os cursos que eu faço, aquela coisa toda está acontecendo. Sempre site, Instagram principalmente. Muito bom, Guga. Cara, espetacular. Estamos já fechando uma horinha aqui de bate-papo que podia ser muito mais. Obrigado por ter vindo aqui compartilhar com a gente um pouco da sua experiência. É um prazer. Ideias fantásticas. O pessoal aqui que está acompanhando a gente, certeza que aproveitou muito. Obrigado. Quem não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve para dar uma força, compartilha. Um abraço ao Nick e ao Cris que não puderam estar aqui com a gente hoje. E a gente espera todo mundo nas próximas, Guga. Valeu, cara. Valeu.